Amém, pessoal. Vamos então começar mais uma ministração. Essa terceira ministração que eu estou trazendo para vocês. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 17, 18 e 19. É uma palavra bem curta, mas que eu creio que traz tantas chaves para a nossa vida, que se a gente parasse e meditasse mais a fundo, eu creio que grandes coisas o Senhor traria a revelação. E diz assim a palavra do Senhor: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes pães, e corre e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de mil, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam Saul e eles. E todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 17 a 19. E é muito interessante porque quais são os versículos que antecedem aquilo que nós acabamos de ler? São versículos que falam de Davi, que ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então aqui um versículo já mostra 2 trabalhos que Davi exercia. E tem um outro trecho que fala também que os filisteus pela manhã e à tarde apresentavam-se por 40 dias. Quem que se apresentava ali por 40 dias? O Golias, né? Então eles estavam ali dentro daquele ataque, estavam ali sendo desafiados pelo tal do filisteu. E o que isso mostra para nós? Que o Senhor, ele sempre vai confiar naquele que já faz alguma coisa. O Senhor, ele não confia em quem é preguiçoso. O Senhor não confia naqueles que são confiados alguma coisa, mas deixam de lado ou acabam enterrando. Porque o Senhor só multiplica para aquele que é um bom mordomo. Isso não é somente dos recursos que eu tenho, isso não é somente daquilo que é posse, mas isso fala também acerca das responsabilidades que o Senhor me deu. E aqui o Senhor tem te perguntado: você tem sido fiel àquilo que Ele foi, aquilo que Ele entregou em suas mãos, a mordomia? O quão mordomo você tem sido? Bons mordomos cuidam daquilo que é do nosso Pai, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? Que uma coisa é eu ser um bom mordomo e ser recompensado pelo meu Pai com mais um trabalho. Outra coisa é eu me mover pelo ativismo. Disse José a Davi, seu filho. E aí ele pediu para que Davi levasse comida ali para o acampamento dos irmãos, levasse não somente para os irmãos, ou seja, não somente para a família dele, mas também para quem? Para os chefes da guarda. Por quê? Porque quem tem um coração de servo aprende a abençoar mais do que os da própria casa. E o que acontece? Aí depois os versículos posteriores falam, né, que Davi no dia seguinte ele se levanta de madrugada, ele deixa as ovelhas com a guarda e ele vai fazer o que o seu pai o ordenou. Então a gente vê tanto trabalho que Davi tinha ali. E a gente entende aqui nesse capítulo que Davi não era um adulto. Ele ainda estava em processo do quê? De uma juventude ali, de uma adolescência, juventude. E desde aquela idade já tinha tantas responsabilidades para com o Senhor. O que acontece na nossa vida? O meu destino, ele é travado quando há desonra. Mas o meu destino, ele pode ser liberado na honra. Davi poderia falar assim: não, estou cansado, não tenho mais idade, não sei falar, não sei escrever, não sou capaz, não, existem outras pessoas que podem ir por mim, não,
Senhor pede para outra pessoa. Davi poderia ter dado qualquer essa desculpa, também não, já estou fazendo outra coisa, não quero, não sei o quê. Só que Davi falou o quê? No outro dia, ele já obedeceu, mesmo com tantas coisas para fazerem. E é assim que o Senhor prova o nosso coração. Quando mais coisas parece que a gente tem para fazer, mais coisa parece que vem às nossas mãos. São nesses dias que o Senhor prova aquilo que está em meu coração. E aí, voltando, aí a gente sabe que Davi se moveu em honra. E ele aceitou ali o quê? Ele aceitou o que o pai falou. Filho, vai lá e faz isso. E ele foi em obediência. Por quê? Porque quem move em obediência se move fora desse tempo. Se move no Kairós de Deus. Eu falei no culto, quem assistiu viu, né? Que esse ano eu tenho vivido a palavra que o apóstolo Curaiola falou. 10 anos em um. 10 anos em um. Esse mês, inclusive, uma pessoa falou assim, como que você está conseguindo fazer as salas proféticas com algumas pessoas que eu estou treinando para as próximas vigílias? E aí eu falei assim, estou me movendo no Kairós do Senhor. Esse mês de novembro é sobrenatural para mim. Tem sido sobrenatural, a gente tem tanta coisa para fazer. E aí eu falei no início, o Senhor vai acrescentando mais coisas. Por quê? Porque o Senhor só pode confiar em quem está dando resultado. A árvore que não produz, o que acontece? Tem uma coisa que o pai falou que eu comecei a praticar com os adolescentes da igreja. Por quê? Porque tem aquela passagem da figueira, né? Que Jesus vai lá e corta ela. Por quê? Porque em 4 anos ela não deu fruto. Se em 4 anos eu invisto em uma pessoa e ela não está dando fruto, já está na hora de cortar ela. É isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho exercido. Por quê? Porque senão a gente gasta tempo com aquilo que já passou do prazo de validade. Não são todas as pessoas que são para o investir. E isso não significa amar ou deixar de amar. O nosso conceito de amor ele está muito deturpado. A gente precisa resgatar isso para nós. Por quê? Porque se eu relacionar amor com investir, eu vou acabar o quê? Trazendo investimento para todas as pessoas. Se eu começar a investir em todo mundo que aparece à minha frente, talvez eu esteja jogando um tempo fora que nunca mais vai voltar. A custo de quê? De eu não ter ouvido da boca do Senhor. Investe nesse. Investe naquele. Às vezes eu e você talvez estejamos fazendo coisas que não é para nós estarmos fazendo. A custo de quê? Boas intenções. E Heloísa sabe o quanto eu falei sobre boas intenções mês passado. Por quê? Porque em setembro, Janaína estava, Isabel estava, Ângela estava, o Senhor falou ali na aula. Por boas intenções, muitos entraram em cativeiros. Por boa intenção, quis me apaixonar por uma pessoa. Pá! Descobri que era um sapo. Por boa intenção, investi 70 mil reais em algo. Pá! Fui roubado. Por boa intenção, fui orar por uma pessoa. Pá! Entrei no cativeiro dela. Por quê? Porque quando eu me movo por boas intenções, eu não me movo por um propósito. E só se move por um propósito quando a gente ouve da boca do Senhor que é para fazer aquilo. E quando eu faço por boas intenções, eu faço por conta e risco. É muito interessante que todos os homens de Saul e de Israel, eles estavam no vale de Elá. Um dos significados de Elá é nobreza, é nobre. Por quê? O que isso significa para nós? Quando eu tenho um coração de servo, isso me levará para um lugar de nobreza. Um lugar que jamais me será tirado. Enquanto eu não aprender a servir como um rei e a reinar como um servo, assim como diz John Bevere, se eu não me engano. Então, eu acho que eu não aprendi quem é Jesus nessa terra. Eu quero que nessa hora você feche os seus olhos.
Tem tantas coisas que nós poderíamos estar falando aqui, mas vamos estar direcionando agora para alguns momentos. E o primeiro momento que eu queria trazer aqui para vocês é sobre uma reflexão. Espero que não, mas você já sabe no seu coração que você não pode estar andando sozinho. Se você é desigrejado, se você não está na igreja, se você não tem andado no meio de outras ovelhas também, essa é a minha recomendação: esteja alinhado ao corpo de Cristo, ok? Antes eu falava, entre na primeira igreja que você vê. Hoje eu te digo, entre na igreja que combina com o seu DNA. Se o que você quer viver é o sobrenatural, você vai se alinhar com quem vive o sobrenatural. Se o que você vive, se o seu DNA é profético, você vai se alinhar com quem está vivendo o profético. Se o seu DNA é mover apostólico, você vai se alinhar com esses. Agora você fala assim, eu estou envolvido em outra igreja, fica ali. É o processo que você se autocolocou ou que Deus te colocou ali. Você vai aprender alguma coisa lá. Agora, quem não está tem a opção de escolha. Então, escolha certo. E a pergunta que eu te faço, quão eu estou honrando os líderes da minha casa? É verdade que a honra começa no meu coração, mas honra que fica só de palavra, na verdade é só gratidão. Hoje eu quero te desafiar a ir um passo além, a fazer aquilo que você nunca fez. A materializar a sua gratidão nessa hora. Não estou falando sobre mim ou sobre Paulo, estou falando sobre a igreja que você congrega e não os pastores que presidem, estou falando sobre os seus discipuladores. Por quê? Porque eu posso estar no meio de tanta ovelha, mas sem ter alguém que cuide de mim. E eu quero saber o que o Senhor está colocando no seu coração para você entregar para aqueles que investiram em você ou para aqueles que têm investido. Talvez nós nunca possamos pagar o suor que o nosso líder suou por nós. Talvez nós nunca possamos pagar o sangue que ele doou por nós. Talvez nós nunca podemos pagar a saliva e as lágrimas que ele jorrou por nós. Mas essa noite eu quero te desafiar a ir além. Segunda coisa, será que aquilo que eu faço é aquilo que Deus me pediu para fazer? Será que eu estou fazendo tudo o que Deus me pediu para fazer, sem mais nem menos? Porque às vezes a gente abraça coisas porque a gente não aprendeu a falar não. E entenda uma coisa, quem vive no ativismo tem duas causas. Ou é rejeição, que está tentando provar algo para alguém, ou é fuga da realidade. Porque a realidade é tão cruel que vai focar em outras coisas para não esquecer daquilo que está vivendo em casa. Eu e a Polly, na verdade, eu já estive no grupo com essa pessoa, mas deixei a Polly e uma outra pessoa ministrando, uma mulher que vivia 7 dias por semana dentro de uma igreja trabalhando, sem ser nada no sentido assim, contratada, sem ser pastora. Por quê? Porque ela amava o Senhor? Porque ela honrava o pastor? Não. Porque ela estava fugindo de uma realidade. E ela estava tentando maquiar algo que ela não era. E você está tentando maquiar alguma coisa?
usar alguma máscara que não te pertence, porque máscara não pertence a ninguém. Só para os fariseus. Terceiro ponto. Honra dentro da minha casa. Esse é o mais difícil, por quê? Porque o profeta amado falou uma coisa que é verdade, queira você quer ou não, mas às vezes está mais barato sair andando agarrado com os demônios do que com gente da nossa família. E é esses que o Senhor coloca para testar o nosso coração. E depende de quem é da nossa casa, às vezes a culpa é nossa. Aquilo que a gente fez, não podemos voltar no passado. Quer dizer, quando a gente passa pela ministração, a gente entende que pode, né? Mas não há uma segunda vez de ir lá e refazer tudo certo. Mas hoje eu posso fazer diferente. E eu quero que você comece a liberar do seu coração toda mágoa, toda dor que você sofreu com suas autoridades. Quero que você vá liberando do seu coração. Sejam pais, professores, pastores, líderes. Libera do seu coração, por quê? Porque senão você nunca vai conseguir viver a plenitude do Senhor. Sabe o que é viver desconfiado das pessoas? Eu ministrei uma adolescente assim, que ela olhava para as pessoas e ficavam pensando, o que será que elas estão falando de mim? E muitos de nós, às vezes, a gente anda com esses sentimentos achando que é normal, mas não é. Pensando o que a pessoa está pensando de mim, pensando o que eu estou fazendo de certo, de errado. Isso são coisas que são para eu refletir.